O processo de inovação é uma jornada, é complexo e acho que ele passa por etapas importantes, né? Acho que a primeira delas é entender qual é o espaço para inovar, né? Você ocupar espaços que já existem é uma forma de inovar se você traz diferenciação, né? Eu tô entrando num espaço que ele já existe, mas eu tô fazendo isso de uma forma única. Uma coisa é você garantir que aquela estratégia ela aconteça da forma como você desenhou, que já é um desafio e é muito importante. E a outra é como é que eu entendo e desenho uma estratégia de execução que vai propiciar um maior êxito para essa inovação. Bem-vindos ao Vid Talks. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio. Essa é uma plataforma em que a gente chama pessoas super relevantes do mercado para a gente bater um papo gostoso aqui sobre diversos temas, todos relacionados ao varejo. E hoje, uma alegria muito grande que eu estou aqui recebendo a Raquel Albernaz, que é uma querida, que a gente já trabalhou junto, uma profissional, super referência de pesquisa de mercado, liderança da Raquel à frente de várias indústrias, várias de alimentos, mas também de serviços. Ela tem uma jornada realmente super relevante, como CMO, então toda a parte aí de Consumer Insights, certo? Sim. E eu vou deixar você, Raquel, contar um pouquinho mais sobre essa sua trajetória. Te agradeço muito, uma honra te receber aqui, estou super contente. Bom, eu que agradeço o convite, a nossa conexão, né? A nossa história, como você comentou, é de longa data. Fiquei muito feliz em estar aqui. E falando um pouquinho da minha trajetória, né, nessa área de Consumer Insights, então já estou aí há mais de 23 anos nesse mercado. Se ela não disser isso, ninguém percebe. Percebe, sim. Não percebe, não. Mas eu acho que os primeiros quase 10 anos aí, eu estive no lado das agências, né, das empresas de pesquisa de mercado. Inclusive, eu comecei a minha carreira trabalhando com pesquisa de execução, de ponto de venda, né? Foi onde eu comecei, onde eu me apaixonei por essa área. Depois, dentro ainda das agências, das indústrias de serviço de pesquisa, eu atuei com pesquisas de natureza diversas, né, para marketing. Então, desde comunicação, inovação, construção de marca, preço, passei por tudo e aí eu resolvi fazer uma transição para a indústria. Fui para a Mondelez, onde eu fiquei 10 anos, né? Primeiro num desafio de desenvolver a região do Norte e Nordeste no país. Legal. Morei 4 anos em Recife. E fiquei 10 anos nessa companhia, né? Então passei por categorias diversas, né? E num trabalho sempre na área de consumidor, né? De Consumer Insights e estratégia. Depois eu fiz uma passagem por área de negócios no iFood. Então foi muito legal, porque foi quando eu saí um pouquinho da área, mas eu sempre carreguei o meu olhar, né, de consumidor e aí trabalhei com inovação no iFood, dentro da área de logística. Depois eu fui para a Nestlé, então eu liderei a área de Consumer Insights na Nestlé. E aí o desafio, né, uma empresa do tamanho da Nestlé, Sim. trabalhar com categorias de produtos diversas, né, e cada uma com uma dinâmica diferente de consumo, de necessidades de consumidor, de relevância, né, no varejo, no ponto de venda. E por fim, né, eu passei o último ano na Hershey numa posição de negócio, eu era CMO para América Latina. Então, aí eu era decisora mesmo, responsável pelo P&L e acho que foi uma experiência interessante. E atualmente eu estou atuando como consultora, usando a minha experiência aí para fazer projetos, enfim, para outras empresas e outras indústrias. É uma experiência tão rica que eu queria começar um pouquinho aí nessa sua jornada com execução mesmo. Uhum. Você trabalhou em um dos institutos, né, à frente aí de execução de loja perfeita, de varejo mesmo. Hoje, né, que você é uma mulher de negócios praticamente, é uma mulher de negócios. Como é que você vê isso? Como é que você acha que é a importância, né, dessa execução ali no varejo para o negócio como um todo e para o consumidor lá na ponta? Eu acho que a primeira coisa que eu falaria sobre isso, Paty, é que a execução, né, e a ponta, né, o que acontece nas trincheiras, né, como eu costumo falar, não é tático, é estratégico.
Porque eu acho que o ponto de venda, ele é uma das principais interfaces do consumidor com o seu produto, né? E acho que muitas empresas ainda negligenciam isso, olham isso com um olhar mais tático, ou talvez não dando o mesmo peso, e também não acho que essa é uma área, né, ou uma responsabilidade da equipe comercial somente, tá? Da equipe de vendas, da equipe de trade marketing, que é onde normalmente, né, isso fica, e tudo bem, né, mas eu acho que tem uma importância tão grande, tão estratégica, que quem é dono da marca, que quem é dono do P&L, deveria se interessar muito por isso, né, e deveria tá muito conectado com a importância que isso tem, né? Então imagina, você ter o seu produto exposto da maneira correta, no preço correto, né? Com o planograma correto, que tem tudo a ver, né? Aquele planograma, ele não foi desenhado aleatoriamente, né? Tem uma razão de ser daquela forma. Então você está apresentando o teu produto para o consumidor da maneira como tem que ser. E certamente isso tem um diferencial gigantesco na conversão, né? E como é que o consumidor entende aquilo que você está mostrando. É parte do storytelling, não é? É parte do storytelling. Assim como a embalagem é um veículo, né, de comunicação do produto, e ela é a principal interface quando o produto está ali no ponto de venda, como isso está executado, a que preço, de que forma, não é tático, né? Exato. É muito estratégico. Teria como concordar mais com você. Eu acredito nisso. E aí, queria que você contasse um pouco assim, né? Juntando um pouco da sua trajetória de pesquisa, de obter informações com a sua trajetória ali, de estar à frente, né, de tudo que as indústrias e que o mercado estava olhando para os consumidores. Como é que você vê a importância da informação para essas tomadas de decisão? E quais são as informações mais importantes? Eu acho que dado, né, informação é ouro, na verdade. Eu acredito muito nisso, né? Por isso que a minha carreira toda foi muito focada, né, na área de Consumer Insights, estratégia baseada nisso. E eu acho que esse é o olhar externo, né? O dado, né, e a pesquisa, elas te trazem uma isenção para a tomada de decisão muito importante. Todos nós temos vieses, né? E existem agendas dentro das organizações que às vezes são agendas importantes, né? Que o negócio quer que aconteça, que alguém que está naquela cadeira ou naquela função que quer que aconteça. E eu acho que a informação, a pesquisa, o dado, ela traz o olhar externo, né? E ela norteia exatamente o que tem que ser feito, né? Para que a companhia tenha, né? A empresa, a marca, consiga ter êxito, né? Uma marca, né, através dos seus produtos, e uma empresa, ela não trabalha, ela nem deveria, né, poder trabalhar olhando para dentro, ela tem que olhar para fora. Ela tem que entender quais são as tendências do mercado, o que o consumidor quer, como ele enxerga a minha marca. Então, eu acho que desde do que permeia a construção de marca, comunicação, até a inovação, até a própria execução, que a gente falou agora, acho que são todas áreas que as grandes empresas, pelo menos pelas quais passei, têm dado, têm informação para nortear as decisões, né? E eu acho que isso garante isenção e garante olhar externo. E esse olhar externo que vai garantir o êxito. É isso mesmo. E pensando assim em inovação, né, Raquel, você também sempre foi bastante focada nesses processos de inovação, mesmo em pesquisa, mas Sim. Principalmente na indústria. Eu acho que você tem uma experiência muito relevante. Queria que você contasse um pouco disso para a gente. Como é que é o processo de inovação, pensando nisso, varejo, consumidor? O processo de inovação é uma jornada, complexo e acho que ele passa por etapas importantes, né? Acho que a primeira delas é entender qual é o espaço para inovar, né? Você ocupar espaços que já existem é uma forma de inovar se você traz diferenciação, né? Eu tô entrando num espaço que ele já existe, mas eu tô fazendo isso de uma forma única, né? E que é relevante para esse consumidor. Então, entender essa necessidade do consumidor, entender como você pode trazer diferenciação no espaço que já existe, é uma das possibilidades. Outra é você desenvolver mercados, né, com base em necessidades, com base em tendência, em necessidades. E aí, obviamente, se você desenvolve mercados, você sai na frente,
né? Você vai ser líder, provavelmente, né, desse desenvolvimento. Então, tem um olhar, primeiro, de necessidades humanas, de tendência, de contexto cultural. O que está acontecendo, né, na sociedade, no mundo, no consumo, que pode nortear uma ideia de inovação. Acho que essa é a primeira etapa, né? Que tem a ver com propósito, né? Com o quê? Por que isso deve existir? Né? Vai atender que necessidade humana? Né? As empresas não fazem produtos para vender, elas fazem para atender uma necessidade humana, né? Depois, eu acho que tem a camada de entender como é que você faz isso, né? Como é que você executa isso da melhor maneira, né? Como é que você conta essa história? Quais são os atributos de produto que são interessantes ali? Será que aquela entrega de produto, ela está atendendo aquela expectativa? Então, entra toda uma jornada de desenvolvimento mesmo dessa inovação. E existem muitas pesquisas e muitos testes que norteiam essa jornada, né? E no fim, eu acho que tem como é que você vai colocar isso na rua, né? Aonde você vai vender? Como isso vai estar exposto? Né? Quanto isso tem que custar? Como é que você precifica? Né? A estratégia de precificação, ela não é baseada só numa conta interna para fechar o P&L, né? Tem todo um olhar de competitividade, de quanto o consumidor está disposto a pagar. Então, o entendimento dessa parte, que acho que é quase como se fosse, né, o final ali do funil, que é como eu vou fazer isso chegar às pessoas, guarda a mesma importância para o êxito de uma inovação. E daí é legal, porque é muito isso que você estava dizendo antes, né? Então imagina, são tantas etapas, tanto investimento, tanto desenvolvimento, para você fazer um processo de inovação, colocar uma coisa diferente ali no mercado, e ele pode morrer na praia lá na execução, né? Sim. Porque aí chegou na execução, você não explicou direito no ponto de venda o que é aquilo. Até aconteceu muito com café, que eu lembro no passado, que foi toda uma história a ser contada aí, que hoje a gente chega e a gente entende a sofisticação da categoria, né? Sim. Não sei se você tem algo para contar um pouco para a gente aí da sua experiência nesse sentido. Eu super tenho, e eu acho que assim, para além da execução, tem um pensamento que qual é a estratégia de execução, né? Uma coisa é você garantir que aquela estratégia ela aconteça da forma como você desenhou, que já é um desafio e é muito importante, e a outra é como é que eu entendo e desenho uma estratégia de execução que vai propiciar um maior êxito para essa inovação. E aí, assim, eu posso dar alguns exemplos aqui, né? E até exemplos recentes de produtos que estão aí no mercado, bombando, né? E com os quais eu participei dessa decisão e dessa jornada. Acho que quem estiver ouvindo a gente, talvez, né, conheça um produto da Nestlé, que é uma mistura, né, de biscoito e chocolate, que está sendo comunicado agora, né, no Big Brother. Esse produto é patrocinador do Big Brother. É um produto de extremo êxito para a companhia, né? E como é que foi concebida a estratégia, né, de inovação, né? É uma categoria relativamente nova, que a indústria chama de Chocobiscuit, né, que é a mistura de chocolate e biscoito. Então, esse é um novo segmento, digamos assim, né, que surgiu. Então, a execução disso pode ser desde uma gôndola de biscoitos até uma gôndola de chocolate, né? E o entendimento que a gente teve no momento na Nestlé, a estratégia, foi, para o Chocotrio, que é o nome do produto, foi executar isso na gôndola de chocolate. E por quê? Né? Várias camadas. Primeiro porque a Nestlé já atua na categoria de biscoitos e também de chocolates, mas é líder na categoria de chocolates, né? Detém um espaço importante. Segundo, para trazer um valor agregado para a proposta, né, desse produto, executar dentro da gôndola de chocolate propiciou que a precificação desse produto fosse diferente do que precificando ele na gôndola de biscoitos. Porque você não vai ter uma comparação direta com outros biscoitos, você vai ter com chocolate. Então imagina que o produto é muito bom, né? Foi muito bem concebido em termos de desenvolvimento, ele tem uma entrega sensorial muito boa e ele é precificado ao mesmo preço de uma barra de chocolate. Então a empresa está fazendo margem com isso e o produto está voando, né? Então essa estratégia ela foi pensada para garantir rentabilidade, para garantir construção, né, do que vai ser essa marca e
Então não é casual, né? Então esse acho que é um exemplo super recente de um produto que é novo e que está indo muito bem no mercado. Sim, é muito bacana. E enquanto você falava, né, eu fiquei pensando aqui de novo nessa questão da execução, porque a indústria, ela depende do varejo, né, para fazer a estratégia dela de execução acontecer direito lá na ponta. Então você pensa em tudo isso, mas aí você vai numa mercearia, Chocotril tá lá, em algum canto qualquer, você perdeu, né, toda essa parte da estratégia que foi desenvolvida. Então eu acho que é muito bacana, porque aqui no Brasil, não sei o que você acha, se você acha que essa coisa da execução, vamos pensar de alimentos, vai, pra gente, porque é muito grande se a gente for falar geral, né? Você acha que o arroz com feijão está sendo bem feito, assim, nesse sentido, pensando geral? Eu acho que depende da indústria que está por trás dessa construção com o varejo. Eu acho que o varejo está cada vez mais aberto e ávido por informação, por conhecimento. Obviamente, a linguagem do varejo ainda é uma linguagem diferente da linguagem da indústria, então precisa, né, ter uma transmissão dessa mensagem e dessa estratégia de uma maneira que chegue, né, para o varejo e ele consiga, né, entender isso e comprar essa ideia, né, do porquê é importante executar daquela forma. E acho que além da simplicidade, da clareza, né, do que está por trás da estratégia de execução, eu acho que sempre tem que ter um olhar do ganha-ganha, né? Tem que ser bom para a indústria e tem que ser bom para o varejista, né? A indústria quer vender mais, o varejista também, né? Quer vender mais, quer melhorar o mix, quer fazer mais margem. Então, quando essa transmissão, né, da estratégia é feita de uma maneira que gera um entendimento claro, e quando isso é executado dessa maneira gera um resultado, isso se reverbera e se multiplica. Né? Imagina, você executa isso em um cliente, né, varejista, dá certo, isso vira espelho para o mercado. Né? Então, eu acho que tem uma importância nessa parceria, nessa história ser contada dessa maneira, né, de ter um olhar de ganha-ganha, de ter um acompanhamento. Um acompanhamento. Para medir a performance disso, né? Porque o que não é mensurado, a gente não sabe, né, o que está acontecendo, então a mensuração ela é importante, né? Porque ela endossa, né? Porque ela traz a efetividade do resultado. Então eu acho que quando isso é feito dessa forma, é sucesso, sim. Acho que a parceria se perpetua. Também se estabelece uma relação de confiança entre varejo e indústria quando isso é feito assim. Então eu acho que tem, sim, empresas que fazem isso melhor que outras, né? Mas eu acho que tem uma abertura muito grande do varejo para isso hoje em dia. Conta um pouco pra gente, Raquel, assim, você também aí, né, na parte de consumidor mesmo, conhecendo, né, conhecendo o consumidor, conhecendo as gerações. A gente estava batendo papo aqui também com outro convidado, que a gente estava falando dessa jornada unificada, né? Que a gente já falava do cliente no centro, daí agora a gente olha e fala assim, mas é o cliente mais ainda no centro, né? Porque ele que escolhe a jornada que ele vai fazer, se você pensar entre os diferentes canais que ele tem para explorar. Quando a gente olha para isso, e a gente também pensa nas novas gerações, como é que você acha que isso está acontecendo aí? Sim. Eu acho que a questão, né, da jornada e da omnicanalidade, que acho que é muito falada hoje, é talvez uma das questões mais complexas, porque ela não é linear. Né? O que eu quero dizer com isso, né? Primeiro que sim, as pessoas elas estão, né, percorrendo diferentes ambientes de varejo, diferentes canais, né, quando elas pensam na sua jornada de compra. Isso é fato. Né? Então ninguém, né, compra em um único canal, as necessidades são diferentes, a ocasião é diferente, quando eu escolho um outro canal de varejo para fazer minha compra, mas não existe uma linearidade. Eu posso ser, de repente, influenciada por alguma coisa que eu vi no meu celular e isso me levar a um ponto de venda. Ou eu posso ser influenciada e executar a compra naquele momento num canal. Então, assim, são tantas interferências e eu acho que hoje é ainda um desafio entender essa fluidez, né? Eu acho que entender o que o consumidor faz, por quê, e em qual canal e o que cada canal traz, já está um pouco mais claro
para quem estuda e investiga isso, né? Mas como essa fluidez, né, acontece, essa interdependência entre canais, é um super desafio. E quando a gente fala de novas gerações, né, como você comentou, mais ainda, né? Se a gente pensa, né, numa geração alfa, né, numa geração Z, que são nativos digitais, né? É quase intuitivo dizer, né, que é uma geração que está no online, que compra online, que tudo é digital. É fato, é verdade. Mas também é uma geração da experiência. É uma geração que valoriza a experiência. Então, as lojas físicas, digamos assim, elas têm um papel, mas é esse papel, né? Outro dia eu estava em um shopping da cidade de São Paulo com a minha filha que tem 15 anos e eu fiquei chocada em ver a quantidade de adolescentes dentro numa loja Sephora. Eu acho que talvez seja o público e o target. Já observei isso. Mais importante deles hoje, sinceramente falando, assim. E não era assim, né, há um tempo atrás. Esses adolescentes que estavam ali, super conhecedores dos produtos, né, as mães estavam perdidas, né, eles que entendiam, que conheciam, mas também é uma loja que, além de ter um portfólio atrativo, tem experiência, né. Então, os vendedores que estão ali, eles não são transacionais. Eles não estão só vendendo o produto, né? Eles estão te ajudando a experimentar, eles estão te contando o que aquela marca tem de novo, eles fazem uma simulação, você quer ser maquiada ali? Você vai ser... Então, eu acho que esse é um exemplo, né, de como não só a categoria que está sendo vendida lá tem relevância para esse target, mas como essa experiência atrai esse público para a loja, porque esses jovens poderiam estar comprando produtos de beleza, maquiagem, com um clique, no celular em casa. Mas eles estão ali na loja vivenciando tudo isso, né? Nossa, é muito legal isso que você falou. Eu tava outro dia, eu sou mãe de menino, né? Você sabe? E eu tava com as amigas deles no shopping, foi a mesma coisa. Ai, vamos todo mundo, tal, largaram os meninos lá, foram pra Sephora. E é um negócio da experiência ali, de que elas vão passear na Sephora. E claro que elas compram, né? Mas elas vão passear porque a loja tá proporcionando isso. Acho que é muito legal. Super. E aí, até emendo, assim, para você falar um pouquinho sobre isso. Você sabe, né, que a gente acha você uma pessoa super inspiradora, uma profissional, Obrigada. E é de verdade. Eu acho que no varejo, né, essa questão de inspirar, né, ela é muito importante. Acho que o varejo, ele é mais coração, ele é algo muito pragmático mesmo. Então, é ali na ponta, né, que você muitas vezes faz acontecer ou perde e não acontece. O que você acha que tem sido feito nesse sentido, né? Não sei se é treinamento, desenvolvimento, tecnologia, para que possa inspirar mesmo, né? Para que as lojas tenham esses atrativos, como você bem trouxe esse exemplo. Pensando pela perspectiva da indústria em relação ao varejo, que é de onde eu venho, né? De onde está toda a minha trajetória, eu poderia dizer algumas coisas, assim, acho que a primeira camada é tudo sobre relações, né, as relações humanas. Então, se você tem uma relação transacional, indústria-varejo, o que você vai tirar dessa relação é pouco, né, ou é limitado, digamos assim, né. Então, o que eu tinha falado sobre parceria, sobre troca, né, sobre profundidade, né, dividir a estratégia, contar o porquê, né? Eu acho que isso traz essa abertura com o varejo, que sim, é mais pragmático, é mais coração, e tem uma razão de ser assim, né? É onde circulam pessoas, né? De verdade, ali o dia inteiro, comprando, né? O varejista... O propósito deles é esse, né? É esse, né? E o varejista tem um conhecimento muito pragmático, empírico, né? Do dia a dia dele ali, né? Nas trincheiras, que tem muito valor. Né? Então, acho que a primeira questão que eu acho que passa pelas relações, né? O quanto existe realmente uma aproximação dessa relação de indústria-varejo para uma conversa, para um diálogo, para uma abertura, né? Depois eu acho que tem uma coisa que eu já comentei aqui, que é dividir conhecimento, né? Que é dividir informação, né? Que é fazer isso chegar no varejo, e isso vai fundamentar as estratégias de execução, né, o que funciona mais ou o que não funciona.
E tecnologia super também tá a serviço, né? E não é de hoje, acho que há alguns anos atrás, né, em eventos de inovação, já ouvia super falar, a bola da vez, né, são os ads, né, retail ads e tudo mais. E sim, né, e a gente vê que hoje cada vez mais a indústria tem inclusive investido nisso, né? A sua verba até de marca e de comunicação não estão indo só para os meios mais tradicionais, né, ou digitais, estão também ali no ponto de venda. Né? Porque as pessoas estão circulando ali, estão vendo. Então eu diria que é isso, assim, eu diria que é proximidade, troca, um olhar de ganha-ganha, dividir conhecimento, tá todo mundo triangular muito bem esse diálogo, né? É bem isso. Olha, eu já avisei a produção do programa que a gente não tem muito tempo aqui, a gente vai querer mais tempo, né? Porque falta. Então, a gente já está finalizando aqui hoje, mas eu queria ficar conversando muito mais com você, porque é uma delícia. A gente faz a última pergunta, contando que vide vem do latim, ver, observar. Então, para a gente isso é super importante. E o que você vê que você acredita que as empresas deveriam observar, mas elas não estão observando? Ou, se você preferir, que os consumidores deveriam observar, mas eles não estão observando? Eu acho que as empresas hoje, de forma geral, sofrem uma pressão muito grande e cada vez mais por resultados imediatos, né? Então você tem que entregar o mês, você tem que entregar o ano, você tem que entregar rentabilidade, não só crescimento. É uma equação espremida, né? E que coloca ali os executivos das empresas numa roda de um olhar de curto prazo muito importante, né? Porque o negócio vive disso também, né? Para você reinvestir, para você continuar crescendo. E acho também que a dinâmica dos executivos nas empresas hoje, ela é uma dinâmica mais acelerada, né? As pessoas ficavam muito mais tempo nas cadeiras, né? Especialmente nas posições de liderança, e hoje em dia é uma dinâmica muito mais acelerada, que de certa forma também força, né, essa cultura do curto prazo. E o que eu acho que as empresas precisavam continuar lutando por, né, é esse equilíbrio entre o curto e o longo prazo. Né? Porque eu acho que decisões que preservam, né, a longevidade do negócio, o crescimento sustentável realmente, elas não são só galgadas no resultado do curto prazo. Eu acho que precisa ter um olhar longo, precisa ter investimento nisso, precisa ter um tempo de equilíbrio das pessoas, né, entre curto e longo prazo. Então eu acho que esse é um desafio dos tempos atuais e eu acho que as empresas deveriam olhar refletir, né? Sobre isso, né? Excelente mais, ponto de vista. Bom, então estamos caminhando aqui. Quero super te agradecer, Raquel. Uma honra, uma delícia te receber aqui. Foi um prazer, adorei nossa conversa, Paty. Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio. Não esqueçam de seguir a gente, Vide Talks, no YouTube, Spotify, LinkedIn. E até a próxima. Super obrigada. Foi um prazer, adorei nossa conversa, Paty. Obrigada. Tchau, tchau, gente.